Rainhas, por vocês serem rainhas, eu lembrei de um exemplo bíblico que eu queria deixar com vocês e umas rápidas lições ou sugestões da vida. Essas aqui podem dar aulas, mas tem muitas aí que podem aprender muita coisa. Pensei na rainha Esther. Quem era a rainha Esther? Primeiro, ela estava na Pérsia, foi rainha lá na Pérsia, era uma menina judia, órfã de pai e mãe, e naquele tempo os judeus eram um povo de segunda classe para aquela comunidade. Tudo na vida de Esther parecia que estava comprometido e que não teria sucesso. Seu passado, seu presente, seu futuro não eram animadores. Porém, presta atenção, porém, nada disso foi capaz de evitar o seu sucesso. Então, uma coisa na vida de Esther que todas as mamães rainhas devem lembrar: o foco positivo. Em vez de se achar uma vítima, Esther focou nas coisas positivas. Ela sabia ouvir. Mardoqueu aconselhou, ela foi ao palácio e ela não falava o que devia, quando não devia. Ela não disse lá no palácio que ela era judia. Aprenda essa lição: nunca fale o que deve, quando não deve. A terceira característica que a Esther oferece para as nossas mamães rainhas é a humildade. Depois de coroada, ela continuava chamando a atenção pela modéstia e humildade. Humildade é uma característica que só os nobres possuem. Esther, ela estabelecia metas com realizações. Ela sabia que havia conquistado uma posição super no reino da Pérsia. E ela continuou agindo e vivendo como super mulher, rainha. Por que estou dizendo isso? É importante lembrar que quando você está lá em cima, no top, o próximo passo é a queda. Por isso, ela, a rainha Esther, sempre lembrava que não era somente necessário conquistar, mas permanecer estabelecida. Número 5, coragem, confiança em Deus. Ela não temia riscos. Esther, capítulo 4, 16, na última parte, ela disse assim: depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E no momento que foi necessário levar um assunto urgente ao rei, ela foi. Ela ficou contrita, em harmonia com Deus. 3 dias, chamou o seu povo para isso também. Mas não se esqueça, rainhas, é preciso ter fé e coragem, porque a confiança é a base de todo e qualquer relacionamento de amizade. A última que eu quero deixar de Esther, ela sabia gerenciar as crises. Ao deparar com o inimigo, Amã, o mais poderoso contra, dizemos assim, o seu povo, Esther teve paciência, traçou uma estratégia para gerenciar essa crise. E com planejamento, cuidado, paciência, ela alcançou o favor de Deus e a vitória do seu povo. E você, mamãe rainha? Você já pensou, mamãe rainha, você que está aí, mamãe rainha, que nem sempre você é uma mãe tão boa como alguns às vezes dizem? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nenhuma mamãe é perfeita. Mas é importante estar em sintonia com Deus. A confiança nele, a oração, o estudo da palavra, dar o testemunho para os outros e os filhos assistindo sobre aquilo que Deus tem feito por você. A dependência e obediência, não importando as consequências.
Deus vai honrar a sua fé e a sua confiança. E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, na segunda epístola, capítulo 1, 5, disse: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Mãe rainha, você precisa ser comprometida. Aliás, um parênteses aqui, e como Jesus dizia, quem tem ouvido, ouça. Alguns filhos estão ensinando não somente as mães, e os pais também, o que é comprometimento. A escritora Ellen White diz assim, no livro Fundamentos do Lar Cristão: a mãe é a rainha do lar, e os filhos são os seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade da sua maternidade. Sua influência no lar deve ser a maior. Sua palavra, não gostei dessa, mas sua palavra, lei. Se ela for cristã, sob a direção de Deus, se imporá ao respeito dos filhos. E segue: os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando a eles mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. A rainha mãe precisa exercitar o espírito de perdão. O espírito de perdão elimina estresse, e o beneficiado maior é aquele que perdoa. A persistência, ser regular, regularidade, saber o que quer e da forma correta, racional, equilibrada e não desistir. E eu quero dizer para vocês, mães, rainhas, principalmente as mais novas, quem tem ouvido, ouça. Tem muitas crianças que estão ditando as ordens em casa. E eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, vocês são a mente das crianças. Estou falando das crianças menores. Não são as crianças que devem mandar em vocês. As crianças precisam saber que tem um modelo, que tem uma força equilibrada, racional, aprovada e dependente de Deus, e sentir firmeza quando você fala com ela. Vocês não podem admitir que os seus filhos falem aquilo que seja diferente do que você fala, a menos que você não esteja em harmonia com Deus. E a criança precisa saber disso. Não é uma comparação, por favor, me entendam, não é uma comparação, mas tem animais que você olha para ele e ele muda de atitude na hora. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo? Isso é coisa séria. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós pais, e agora hoje, né, as mamães, né, vocês são a rainha do lar. Ellen White escreveu, a sua palavra é lei. Não dê uma ordem para a sua filha, para o seu filho, que você não possa cumprir. Please. Se você não vir embora agora comigo, eu vou deixar você para trás. Irmãzinha, você não vai fazer isso. Eu vou te quebrar a cara. Você não vai fazer isso. Eu vou chamar a polícia. Você não vai fazer isso. E a criança logo vai descobrir que você está falhando com a sua palavra. E se você falha na sua palavra, por que eu tenho que respeitar? Dê ordens que você possa cumprir. Não dê ordens absurdas. Vai ficar uma semana sem telefone. E daí? Faça coisas com calma, com seriedade e firmeza. Os seus filhos, mamãe rainha, eles precisam saber que quem está no trono é você, e não eles. E eu tenho visto muito, e vocês sabem do que eu estou falando. Vocês precisam dizer para os seus filhos, por exemplo, por vida, de que quem está no controle é você. A valorização das coisas espirituais. Não deixe de vir à igreja por misericórdia. Não fique dormindo até tarde para chegar tarde na igreja. Que valor você está passando para a sua filha, para o seu filho, se você vive assim?
Não tem como, não tem como. Tem um espírito de servir, está correto. Esse é o espírito de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir, mas com coerência, com equilíbrio. Não se esqueçam disso. Não devemos focar em nós mesmos. Valorize as coisas espirituais. Durante a semana, a gente vai fazer lanche, vai no restaurante, vai no lugar de pizza, vai nisso, aquilo, outro, e gastamos tanto, X, Y, tal. Quando chegamos no sábado, a menor nota que você encontrar, você dá para o seu filho trazer de oferta para Deus. Qual é o conceito que essa criança vai ter de Deus? É aquela historinha de um menino ir para casa com os pais depois do culto, e hoje é um bom exemplo. Pai, o culto hoje demorou muito, hein? Não gostei. E o pai fala isso dentro do carro para a esposa, aí a criança vira para o pai e para a mãe, mas também por $1, o que você esperava? Porque a criança viu. Eu quero dar uma sugestão para vocês. Em vez de você dar uma moeda, $1 para o seu filho trazer de oferta, dê a oferta que você daria. 5 vezes mais, ou 10 vezes mais, e você dá o $1, sem ela perceber. A criança precisa ter a noção de quem é Deus e o que Ele representa. E eu termino dizendo que a mãe é uma mulher organizada. Não deixa a sua casa de perna para o ar. E o seu filho e a sua filha precisam saber disso na prática. Não é na conversinha. Você precisa descobrir como agir. E quando dá uma ordem, a criança atender. Mas também seja uma mulher que traz encorajamento para os filhos. É muito importante. O filho errou. A escola não está indo bem, ou nos estudos, encoraje essa criança, mas não passando a mão por cima. Você quer ver um problema sério que as crianças enfrentam hoje? O bullying, em todas as partes. Deixa eu dizer para você uma coisa, minha mãe, minha rainha, você nunca vai acabar com o bullying. Sabia disso? O dia que você tentar dizer que vai acabar com o bullying, você vai se acabar. Isso não existe. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos de que essas coisas não têm valor e não precisamos dar valor àquilo que não tem valor. Falou besteira, falou coisa, vira as costas, segue sua vida e faça o que é correto. Isso vai acabar. Eu fui para um colégio interno com 12 anos de idade. E termino aqui. Quando eu cheguei lá, bobão, simplório, alguém chegou para mim, você vai ser o novo sabiá. Era o apelido que eles queriam me colocar. Você vai ser o novo sabiá. E me disseram, porque no ano passado, teve um menino aqui parecido com você, e o apelido dele era sabiá, e você vai ser o sabiá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse apelido nunca pegou, espero que não pegue aqui. Nunca pegou. Porque eu nunca dei bola quando alguém me chamou de sabiá. Não briguei, não criei problema, não fui reclamar, escrever carta naquela época para o meu pai, para a minha mãe, porque estão fazendo isso comigo aqui na escola. Nunca dei bola. Você precisa ensinar o seu filho e a sua filha que o mundo vai ser assim daqui para frente. Sempre você vai encontrar desafios. Pessoas fazendo pouco caso de você, pessoas elogiando você, desprezando você e assim por diante. Não caia nesse jogo, porque você não será vencedor. E eu termino dizendo, você sempre deve amar os seus filhos, incondicionalmente. Note, amar não é aprovar tudo. E eu termino com 2 versos. Salmo 144 e 12 diz assim: então na juventude os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. E no verso 15 diz: como é feliz o povo assim e abençoado, porque é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Esse é o povo que tem Deus como seu Senhor. Parabéns, mamães. Parabéns, rainhas. Que Deus abençoe muito vocês.